Olá, Edson, boa noite. Vocês me ouvem bem? Com certeza, tudo tranquilo. Que bom. Obrigado aí pela saudação. Queria agradecer a todos os cooperados e diretoria da Uniodonto Piracicaba por esse convite honroso e especial à minha amiga Lígia. Lígia, que foi minha professora, não vou cometer a indelicadeza de quantos anos atrás, né, Lígia? Mas me formei especialista em prótese dentária com a Lígia e toda a equipe. Henrique, Wilkins, professor Frederico, né? E isso me orgulha muito. Boa parte do que eu sou hoje como profissional, sem dúvida, foi fomentado durante essa época. E nada seria possível hoje se eu não tivesse essa base tão forte, tão bem consolidada, né? Fiz especialização com eles, depois tive a alegria de ser assistente dos cursos de especializações deles aí por quase 7 anos. Então, é uma alegria muito grande. Fiquei muito feliz quando surgiu o convite para a gente fazer essa abertura e a gente se reencontrar, né, Li? Nem que seja por via online, mas é um reencontro aí depois de alguns anos. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, não é isso? Então vamos lá, gente. Mais uma vez, boa noite a todos. Como vocês podem ver, o tema da palestra aí, por que ser digital, né? A temática é a gente mostrar novidades e tendências, mas na verdade tudo que eu estou trazendo aqui, para muitos podem ser novidade, mas não é tão novidade assim, para quem já vive dentro do digital, e algumas coisas são tendências, mas a grande maioria já está consolidado, a gente já tem caminhos bem seguros aí. Obviamente que dentro do digital existem muitos caminhos ainda estão sendo pavimentados, para que a gente torne os processos cada vez mais reprodutíveis, mais aplicáveis, mais acessíveis a todos, né? E que ele cumpra o objetivo, né? Pensa assim comigo, por que mudar o jeito que eu faço as coisas se isso não tiver um sentido, né? Ou seja, se não for mais barato, se não for mais rápido, se não for mais confortável ou se não trouxer resultados melhores, né? Não faz muito sentido. Então, assim, toda vez que eu falo digital, a primeira coisa é essa, né? Muita gente trata o assunto como se fosse odontologia analógica versus odontologia digital, como se houvesse uma nova odontologia. Na verdade, eu não gosto muito dessa dicotomia, porque parece que o digital veio para anular aquilo que você aprendeu e veio fazendo até hoje, que vinha dando certo, obviamente, né? Então, parece que uma veio para sobrepor a outra. Na verdade, como eu falei para vocês, eu tenho muito orgulho da minha formação aí com a Lígia e todo o time, porque se hoje eu consigo fazer bons casos usando a tecnologia, isso eu agradeço a toda a base funcional, de oclusão e toda a base biológica, fisiológica que eu aprendi nesses anos aí anteriores. Então, um não veio para anular o outro. Não existe odontologia analógica e odontologia digital. Existe a odontologia boa e a ruim. E ambas podem ser feitas com ferramentas analógicas ou ferramentas digitais. Então, a odontologia continua sendo a mesma. Talvez o que a gente possa dizer é que existem agora ferramentas digitais, soluções digitais que precisam trazer alguma vantagem em relação àquelas ferramentas ou soluções que eu já faço no meu dia a dia analógico, senão não faz o menor sentido. A gente não faz odontologia digital porque é mais chique, ou porque é moderno, ou enfim. A gente precisa fazer porque faz algum sentido, traz algum benefício real para mim e principalmente para aquele que é o objetivo do meu trabalho, que é o meu paciente que está sentado na cadeira. Tá? Então, seria muito melhor a gente falar sobre ferramentas digitais utilizadas na odontologia, né? E a despeito de todo o avanço tecnológico, os softwares que cada vez entregam mais soluções, os hardwares, né, os equipamentos que cada vez vêm melhorando mais e mais, quem faz a real diferença em tudo isso é o usuário, é o cara que está por trás dessas máquinas ou manipulando essas máquinas. Não adianta você, por exemplo, me dar um software como o Exocad, que é um software super moderno, de odontologia 3D, e eu simplesmente não sei manipulá-lo, não sei tirar o melhor proveito dele. Não adianta eu comprar um scanner e amanhã eu recebo esse scanner e não saber exatamente como tirar o máximo proveito disso. Então, assim, nesse tripé, o usuário continua sendo o mais importante. Na verdade, é ele que está
trazendo toda a inovação. Muitas vezes é ele que puxa o desenvolvimento dos softwares, novas soluções, dá ideia para as empresas criarem novas soluções, novas ferramentas. É ele que usa o equipamento e diz, cara, eu acho que se vocês colocarem essa ferramenta aqui, esse equipamento vai voar mais, entendeu? Então, assim, um exemplo muito claro disso, por exemplo, a impressão 3D. A impressão 3D, ela já existe há muito tempo, só que tinha outro nome, que era a prototipagem, né? Só que ela não era tão popular. Por quê? Porque eram equipamentos grandes, equipamentos caríssimos, né, que tinham poucas unidades no Brasil, mas e que era usado por um fim muito específico, né, que era imprimir ou fazer protótipos de mandíbula e maxila para ajudar em situações de cirurgia, né? Quando é que a coisa virou? Quando essa máquina enorme começou a caber em cima de uma mesa, ela virou um equipamento desktop, né? Só que ele nunca foi pensado, ele não inicialmente foi pensado para odontologia. Na verdade, o usuário, percebendo que esse equipamento poderia trazer alguns benefícios, começou a puxar, né, soluções para ela e exigir das empresas que criassem resinas específicas para a finalidade odontológica. Hoje a gente tem resinas biocompatíveis para fazer guias, para fazer dentes, né? E toda a revolução industrial está sendo puxada hoje pela impressão 3D, é o futuro, né? A nova revolução industrial ela vai acontecer por impressão, por vários motivos. É um processo de confecção mais inteligente, com menos desperdício, enfim. Mas entenda, né? Apesar, a despeito de todo o avanço da tecnologia, o usuário ele sempre vai ter um papel importante dentro da odontologia, porque a odontologia ela foi e vai continuar sendo por muito tempo gente dependente, usuário dependente. Né? Você pode dar os mesmos equipamentos, os mesmos softwares para duas pessoas diferentes e essas pessoas conseguirem atingir resultados completamente antagônicos, né? Então, assim, não é só comprar o equipamento que vai cair um raio e no outro dia você vai começar a tirar grandes resultados. Precisa de todo um embasamento, principalmente de odontologia, mas depois também conhecimento desses equipamentos para você tirar o melhor proveito, tá? Então, surgiu essa história do porquê ser digital. Assim como talvez boa parte de vocês, eu durante muito tempo tive meus receios, minhas dúvidas, minhas objeções em relação a por que ir para o digital. Essa foto aqui é muito marcante para mim. Ela é de junho de 2016. Estou aqui eu, Christian Coachman. Hoje eu faço parte do time, né, do DSD desde 2012. Faço parte do time DSD, capitaneado pelo Christian Coachman. Esse é o Ângelo Rafael, meu parceiro de cursos por aí. E esse foi o dia que surgiu o DSD Natural Restoration. DSD Natural Restoration é o fluxo digital restaurador, 100% digital, restaurador da DSD. E foi nesse dia que o Christian convidou a mim e o Ângelo para tocar esse projeto, né, de desenvolver o fluxo e depois transformar isso em um curso e começar a ensinar as pessoas. O Ângelo, como especialista em tecnologia, ele é dentista, mas é expert em tecnologia, em CAD/CAM, e eu como clínico e professor, né? O Ângelo não era professor, agora é, tá? Eu digo que essa foto é tão marcante que o nosso papagaio de pirata aqui na foto é o Marcelo Calamita, né? Que para mim é uma grandíssima referência de reabilitador e de professor, né? Mas por que essa foto é marcante? Por que eu trouxe ela aqui? Porque nesse dia eu estava super feliz, porque eu tinha sido convidado para tocar um projeto extremamente importante dentro da DSD, de puxar essa inovação dentro de fluxo digital restaurador. Mas, ao mesmo tempo, um sorrisinho meio amarelo. Por quê? Porque nesse dia eu nunca tinha feito nada de digital, a não ser fotografias e um planejamento ali no computador 2D, tá? Então, não só eu nunca tinha feito, como aquilo que eu via que as pessoas já começavam a tentar fazer, em termos principalmente em reabilitações estéticas, tinham resultados bem duvidosos, né? Nessa época, fazer dentes anteriores usando CAD/CAM tinha resultados bem limitados. Então, assim, era um misto de felicidade pela responsabilidade do projeto, mas um medo também porque, poxa, eu não sei, não trabalhava com isso, não havia conhecimento suficiente para a gente já usar, a gente tinha que pavimentar esse caminho, né? E eu tinha muitos receios e objeções. Então, daí nasceu o porquê ser digital, porque foram coisas que passavam pela minha cabeça na época, ou dúvidas que eu recebo com certa frequência nas minhas redes sociais,
e que agora eu transformei num conteúdo para poder ajudar as pessoas a também atravessarem essas barreiras e poderem acreditar que o digital faz sentido, né? Que o digital funciona, eu tenho certeza. Agora eu preciso tentar fazer com que ele faça sentido para vocês, para que vocês também possam implementar isso no dia a dia. Então, o primeiro tópico aqui que eu queria abordar é esse, né? Era algo que tinha na minha cabeça e que eu acredito que tenha na cabeça da maioria de vocês, né? Já estou satisfeito com os meus resultados. Eu não preciso ser digital. Quando eu olho essa afirmação, eu concordo que você não precisa ser digital. Realmente, você não precisa ser digital para alcançar grandes resultados. Esse é um caso que eu fiz há 6 anos atrás com o Rodrigo Monsano, e olha, foi feito de um modo analógico. Isso aqui é um Emacs prensado e feito cutback, estratificado a borda incisal, enfim, é uma obra de arte. Então, se eu disser que eu só consigo grandes resultados com digitais, o que é que eu vou fazer com esse caso? Eu vou ter que apagar ele, matar o paciente, esconder esse caso. Mas não sou só eu, vocês também, tenho certeza que alcançam bons resultados no dia a dia usando fluxos analógicos ou fluxos convencionais. Então, é verdade, eu não preciso do digital para alcançar grandes resultados. Mas aí eu vejo um problema nessa afirmação. Eu estou focando somente nos resultados. Como eu falei, eu não preciso do digital para alcançar grandes resultados, mas a minha atuação no dia a dia, ela não se faz só do final, só de entrega, né? Eu preciso de ferramentas que, de repente, possam me ajudar em todas as etapas, não só na resolução final. Então, eu não preciso do digital para entregar grandes resultados, mas será que o digital não pode me ajudar dentro do processo, desde lá do início, da captação do paciente, passando por todas as etapas de diagnóstico, planejamento, venda e depois execução? E depois acompanhamento? É isso que a gente vai ver aqui. Então, um dos primeiros pontos, talvez a palavra mágica dentro da odontologia digital seria sobreposição de imagens e arquivos. Aqui à esquerda a gente vê uma imagem que foi gentilmente seguida pelo meu grande amigo Lincoln Queiroz, de Brasília, grande professor também de odontologia digital, onde eu tenho tomografia computadorizada sobreposta a um escaneamento facial, com sobreposição também do escaneamento intraoral, e isso tudo montado num arco facial, num articulador semiajustável digital. Olha a quantidade de informações que eu consigo unir e, por meio de transparência e opacidade dos arquivos que estão sobrepostos, eu consigo muito mais informações. Então, eu consigo aqui, ó, ver o perfil do paciente, perfil de tecido mole, ao mesmo tempo eu consigo ver toda a estrutura óssea, eu consigo ver os dentes, consigo ver isso montado em articulador. Olha que bacana a quantidade de informações que eu tenho. Então, isso me ajuda a visualizar e me ajuda a diagnosticar melhor. Mas aí vem um detalhe que é importante dentro da tecnologia, por isso que a gente fala que é gente dependente. A ferramenta ou as ferramentas e soluções me possibilitam diagnosticar melhor. Mas eu só posso diagnosticar melhor se eu tenho uma boa base de diagnóstico. Se eu consigo reconhecer aquilo que é normal, para que quando eu faça uso dessas imagens, eu consiga ver aquilo que está anormal. E se esse anormal precisa ser melhorado, tratado 100%, ou se ele não vai fazer diferença. Então, assim, não é só a tecnologia me permite enxergar mais e melhor, mas eu só vou fazer um bom uso disso se eu tiver conhecimento suficiente para tirar o melhor proveito dessa ferramenta. E aí cabe um outro comentário, eu não preciso necessariamente trazer tudo isso para mim. Eu posso me associar a outras pessoas, é um termo que o Christian Coachman gosta muito de usar, de inteligência coletiva, né? Eu posso não ser o cara que sei manipular essas imagens, mas eu posso me associar a um laboratório digital que saiba manipular isso, e aí eu tenho o conhecimento técnico-científico que vai se unir ao conhecimento técnico-científico e também de equipamentos ou das ferramentas, para que a gente juntos potencialize a minha capacidade de uso dessas ferramentas para o bem do paciente, para que a gente possa fazer o caso de maneira muito mais assertiva, ok? Uma outra coisa, eu tenho a possibilidade de planejar, mesmo depois de ter o paciente na tela do meu computador, mesmo depois que ele sai pela minha porta. Eu consigo capturar
imagens, sejam fotos, vídeos, escaneamento facial, escaneamento intraoral, e eu consigo colocar isso tudo na tela do computador, e mesmo depois que o paciente vai embora, eu tenho praticamente ele dentro da minha tela do computador, com toda a riqueza de informações para que eu possa diagnosticar melhor. Então, não é só um modelo de gesso que está na minha mão. Agora, se eu faço qualquer alteração na morfologia do dente, comprimento, eu consigo já ver a repercussão disso na face, eu consigo ver a repercussão disso no paciente em dinâmica, ele sorrindo, eu consigo ver a relação desse ganho de volume vestibular, por exemplo, nos dentes anteriores, em relação ao lábio inferior. Então, eu tenho uma série de coisas que eu consigo validar no meu planejamento, mesmo sem o paciente estar presente. Então, esse é mais um ganho. Então, eu consigo, já consegui mostrar para vocês aqui que ele me possibilita diagnosticar melhor e ele me possibilita planejar melhor as coisas, tá? Outra coisa é, a gente pode falar de maneira mais real e eficaz sobre planejamento interdisciplinar. Deixa eu explicar melhor. Vamos imaginar esse caso aqui, ó. O paciente chega nessa situação no seu consultório e você diz, esse é um caso aqui que vai precisar de ortodontia, de implantodontia e da fase restauradora, né, do reabilitador. Qual é o fluxo normal dentro de uma clínica que atua de maneira interdisciplinar? Seria o paciente ir, de repente, para uma ortodontia, e daí o ortodontista ele vai usar todos os seus recursos, todo o seu conhecimento para tentar melhorar essa situação, deixar essa situação adequada. E daí ele vai entregar essa situação nova para o implantodontista. Ou eles vão combinar que, de repente, no meio do tratamento já pode colocar os implantes, ou no começo do tratamento já pode colocar os implantes para conseguir uma coragem melhor, enfim. Mas segue meio que assim, um faz o seu melhor, entrega para o outro, que vai também fazer o seu melhor. Vai colocar os melhores implantes, nas melhores posições tridimensionais, vai fazer regeneração óssea se for necessário, enfim. E daí, depois que passou pela orto, passou pela implantodontia, vai ser entregue para o reabilitador para finalizar. Esse é o normal. Dá certo? Dá. A gente faz isso há muito tempo e tem feito isso e tem dado certo. Mas será que é o melhor caminho? Será que eu posso falar realmente que eu tive uma atuação, que eu tratei o paciente de maneira interdisciplinar? Ou será que eu tive uma atuação multiprofissional? Porque para eu falar em interdisciplinar, eu preciso integrar as especialidades. Só que para eu integrar as especialidades, eu preciso de ferramentas que me ajudem a, primeiro, enxergar onde a gente quer chegar, enxergar o final, mas não só enxergar o final, porque isso eu consigo. Eu posso pegar esse caso, montar em articulador, mandar informações para o meu laboratório e pedir para ele fazer um enceramento. E ele vai fazer um enceramento. Esse é o final. Mas o grande gap que a gente tinha era como controlar a condução, a execução do caso para alcançar exatamente aquele resultado que foi planejado. Esse era o grande gap, né? Ou como saber se todas as... Como entregar de um especialista para o outro de maneira certeira, né? Do jeito que foi planejado. A gente não tinha esse controle. E daí as ferramentas digitais nos ajudam muito. A gente sempre fala que é importante a gente fazer um planejamento 2D. Esse planejamento 2D é uma análise sobre fotos e por referências faciais a gente começa a criar um desenho de sorriso novo. Esse desenho de sorriso novo que foi criado, a gente faz um teste digital ou um mock-up digital para ver se ele faz sentido. Uma vez que ele fez sentido, aí a gente encaminha para que isso possa guiar o planejamento 3D. Aí sim, mais assertivo, mais preciso, onde a gente está trabalhando com o modelo 3D que está associado à fotografia. Essas mesmas linhas vão ser reproduzidas lá do 2D agora para o 3D e nós vamos fazer um enceramento digital. Esse enceramento digital vai gerar uma guia, né, de mock-up que vai ser levado em boca para mostrar para o paciente e saber, não só para validar se aquilo que a gente está fazendo está ok, mas também para o paciente aprovar e saber se vai contemplar não só as necessidades, mas os desejos deles. Uma vez que isso aqui foi aprovado, a gente pode voltar lá na plataforma e a gente começa, olha o nível de mudança, né? Aqui o antes e o depois, né? Uma vez que o paciente aprovou,
a gente pode voltar lá na plataforma, nos softwares, e a gente tem, por exemplo, a gente usa muito o Nemo Smile Design, ou Nemo, da Nemotech, onde a gente tem uma plataforma interdisciplinar. Dentro do mesmo software, a gente consegue planejar parte de design de sorriso, a parte de periodontia, ortodontia, cirurgia ortognática, implantodontia. Todos os módulos são integrados. Então, eu consigo criar um design de sorriso e uma vez que isso foi aprovado, depois eu consigo voltar e planejar cada etapa para que a gente consiga alcançar aquele resultado com o máximo de previsibilidade possível. Aqui, nesse caso, por exemplo, ó, uma coisa que a gente fez foi, esse caso precisa de orto. Só que a gente não fez a orto pela orto, como fim. A gente fez uma orto baseada onde eu queria chegar ao final de todo o processo, ao final da orto, implante e prótese. Então, a gente tem aqui em azul onde eu quero chegar no final. E toda a movimentação ortodôntica foi pensada para entregar a melhor posição possível para que eu seja minimamente invasivo dentro do processo de preparo dental aqui para o final. Então, é assim, é diferente você entregar para o ortodontista e ele lhe entregar. Normalmente, ele vai finalizar o caso numa posição que talvez você teria que desgastar mais dente. Quando você sabe onde quer chegar, o ortodontista ele já dá uma adaptada para que você desgaste menos dentes nesse resultado. Aqui tá, foi planejado o inferior também, aumento de DVO, mas não está aqui nesse vídeo, tá? Mas acreditem que isso foi feito, né? Então, a partir da situação final é que é planejado onde a gente quer chegar, ok? Então, isso muda tudo. A ortodontia foi pensada a partir do resultado final que eu chego. E hoje a gente tem a ortodontia digital com alinhadores que ajudam a gente a chegar com muito mais previsibilidade. Agora, voltando um pouquinho aqui, Lígia, eu lembro sempre, né, o Henrique, isso em 2005, ele falava, o Henrique Casselli, ele falava assim, um grande gap que quando a gente resolver vai ajudar muito na reabilitação é como, olha que louco, ele falava isso em 2005, lembro demais, como guiar o tratamento ortodôntico para aquele resultado que a gente planeja quando a gente insera. Ou seja, sei lá, 10 anos antes, nada mais, 10, 12 anos antes disso acontecer, o Henrique já estava puxando esse insight dentro da cabeça da gente, né? Isso é super legal. Aqui um outro caso, por exemplo, um caso pério-restaurador, o paciente tinha os diastemas, dente conoide, foi fechado com resina, ela não gostava do alinhamento do dente, tinha leves desalinhamentos, e não gostava porque o sorriso era muito gengival, então é um caso periodontal, mas também restaurador. Normalmente, como é que acontece? O paciente chega, vai para o periodontista, que vai usar todos os melhores recursos, todas as referências que estão lá na literatura para entregar da melhor maneira possível para o reabilitador finalizar, para o restaurador finalizar. Mas será que não seria muito mais legal se antes os dois combinassem onde querem chegar e essa periodontia fosse feita baseada no resultado final que se quer e já entregar, né, tudo arrumadinho para o restaurador finalizar? É isso que a gente faz, o mesmo processo, a gente faz um 2D, mostra para o paciente, pergunta para ele o que é que ela precisa, o que é que ela deseja, a gente faz uma simulação digital, o paciente aprovou, a gente parte para o planejamento 3D, usando as mesmas referências, o mesmo modelinho de dente, aqui, ó, e planejando exatamente o que vai ser feito. A gente, mais uma vez, a gente tem a possibilidade, uma outra ferramenta super bacana, eu posso agregar, refinar esse meu planejamento, acrescentando um outro arquivo, que seria o arquivo DICOM, da tomografia computadorizada, onde eu vou conseguir enxergar onde está o meu osso, onde está a minha junção cemento-esmalte, onde está a minha margem gengival, onde eu quero que esteja, qual o novo comprimento dentário que eu quero e qual a nova distância em relação à crista óssea para eu saber se eu estou invadindo ou não espaço biológico, se eu estou ou não invadindo a minha junção cemento-esmalte, e aí eu posso fazer um refinamento desse meu planejamento inicial. Por exemplo, eu posso colocar aqui uma proporção largura-altura dos incisivos centrais de 80%, que é considerado uma proporção bacana. E daí, só que depois eu posso puxar esse enceramento na tomografia computadorizada e saber, poxa, se eu fizer 80%,
eu estou ultrapassando a junção cemento-esmalte. Isso é bom ou é ruim? Se for um caso puramente periodontal, de maneira alguma eu poderia fazer isso, porque eu vou estar expondo cemento, né? Eu vou criar um problema para o paciente. Se é uma fase restauradora, depois eu posso recobrir isso, embora, né, sabendo que naquela região eu vou perder adesão. Mas, enfim, são decisões clínicas que você vai tomar, mas você tem muito mais recursos, muito mais informações para fazer esse planejamento e tomar as decisões corretas e, o mais importante, na hora correta, que é antes de tocar o paciente de forma irreversível, tá? Então, é uma outra ferramenta. Daí você testa, né? Você testa no paciente para ele aprovar. Então, ela era uma menina super bonita, mas que tinha dentes realmente muito pequenos, né? A proporção, né, da estética rosa aqui estava ruim. Ela já tinha feito alguns outros planejamentos, inclusive mock-ups, e nunca tinha aprovado, porque nunca ninguém perguntou para ela o que é que ela queria. Aqui a gente perguntou qual o formato de dente que mais agradava, a gente foi trabalhando essa questão da proporção dentária, né? Algumas vezes ela me mostrou fotos de algum planejamento onde tentaram tirar todo o sorriso gengival, então ficou dentes com proporções muito ruins. Então, assim, planejamento digital ajuda muito a gente nisso, a escolher o tamanho dos dentes correto, a gente escolher o formato correto, né? Isso junto com o paciente é coautor do seu próprio sorriso, e a gente tem toda uma série de informações para saber se isso está respeitando a biologia e a gente tomar também as decisões corretas, tá? Então, esse é um caso perioprótese, ó. Então, a gente tem um enceramento final. A partir desse enceramento, a gente pode desenhar uma guia, que chama Guia Dupla para Aumento de Coroa, que foi desenvolvida pelo Christian Kochtman e o Konstantinos Valavanis. É um dentista grego, né, que também parceiro da DSD, que junto com o Christian idealizaram essa guia. Essa guia é uma guia que eles chamam dupla, mas na verdade ela é tripla. Ela vai ajudar a gente, a partir do design que a gente criou, testou e o paciente aprovou, a gente vai ter a noção, ó, do quanto a gente precisa, essa haste inferior aqui, ó, o quanto a gente precisa fazer de remoção de tecido mole, e ela vai mostrar para a gente também nessa haste superior onde deveria estar o osso para que a gente possa respeitar a distância biológica a partir do tipo do biotipo periodontal que esse paciente tem. Então, às vezes é 2, 3, 4 milímetros, vai depender do biotipo, tá? Então, você tem previsibilidade para fazer, né, tanto a remoção de tecido mole, como, se necessário, também fazer a osteotomia toda guiada. Então, por isso que o Christian chamou de guia dupla, mas, na verdade, ainda tem uma terceira função, que é, depois da cirurgia, se você rebater um retalho e você reposiciona, você tem como colocar a guia para saber também se você reposicionou o retalho na posição correta, porque às vezes você traciona demais e a gengiva que era para estar aqui nos centrais acaba indo mais para baixo, ou você tracionou de menos. Então, seria uma guia tripla, né? E isso nos mostra, não só que a odontologia digital nos ajuda no diagnóstico, nos ajuda no planejamento, mas também na execução guiada. Então, a odontologia digital tem nos ajudado a aumentar, a ampliar o leque de soluções guiadas dentro da odontologia. Durante muitos anos, a gente já trabalha com implantodontia guiada. Durante muitos anos, a gente já trabalha com cirurgia ortognática, muitas vezes guiada. Só que hoje a gente trabalha com periodontia guiada, a gente trabalha com endodontia guiada, existe a Endoguide do meu amigo Vinícius Machado, lá de Minas Gerais. A gente trabalha com preparos guiados. Existe uma técnica, depois vocês podem dar um Google aí, pesquisar, que chama First Fit. Já fiz alguns casos dentro dessa técnica em curso, e é super interessante. Hoje não sei como tá, se ainda tem no Brasil ou não, geralmente é de fora, mas enfim, onde você desenha no computador, dentro do software, onde você precisa preparar. Na verdade, o software calcula um eixo de inserção das peças indiretas e ele faz o desgaste dessas áreas que precisam ser eliminadas, e a partir dessas áreas ele cria guias para você só conseguir preparar onde foi determinado via computador. E daí existe uma caneta de alta rotação que tem uma anilha que encaixa nessa guia que só deixa você preparar onde foi planejado. Olha que louco,
preparo 100% guiado. E daí, pensa comigo, por que as restaurações cerâmicas só são confeccionadas, restaurações indiretas, só são confeccionadas depois de preparo e moldagem? Porque você não tem como saber onde preparar. Mas você concorda comigo que se você já sabe exatamente onde vai preparar, você estudou onde vai preparar, e você criou guias para preparar exatamente naquele local, as cerâmicas já podem vir pronta? Esse é o sentido do First Fit. É um caso onde você planejava tudo e daí você já recebia as guias de preparo, mas recebia também as restaurações cerâmicas. E daí você preparava e assim que finalizava os preparos, você já podia cimentar as restaurações cerâmicas. É muito louco isso aí. Quem tiver curiosidade, quiser saber mais, me chama depois no direct no Instagram, que eu posso mostrar alguns casos que a gente realizou com essa técnica. É super interessante. Tá? Então, o conceito de odontologia guiada não foi criado com odontologia digital, mas foi amplamente, na verdade já, né? Porque, na verdade, já era odontologia digital, mas essas soluções mais recentes ampliou absurdamente o leque de odontologia, de soluções guiadas em odontologia, tá? Outra coisa, né? Além do diagnóstico, planejamento e execução, que podem ser melhorados esses processos a partir de ferramentas digitais, os scanners também permitem a gente acompanhar de forma muito simples todas as etapas do nosso tratamento. A gente pode, por exemplo, escanear o paciente toda vez que ele vier. E alguns scanners, como por exemplo o iTero, ele tem uma ferramenta que chama time-lapse. Esse time-lapse, ele compara escaneamentos. Ele compara, por exemplo, aqui eu tenho um escaneamento que foi feito no dia 21/10/2020 e um outro no dia 11/8/2021, de um tratamento ortodôntico feito com Invisalign. E olha que legal, ele compara como era antes e como ficou depois, ó. Aqui, ó, fechando um diastema bem importante, ó, né, melhorando o alinhamento do arco. Essas áreas vermelhas são onde aconteceram os movimentos maiores, né, aí ele tem toda uma graduação de cor para falar sobre os movimentos. Mas olha, não só como é bacana para você fazer esse acompanhamento, mas olha que baita ferramenta de comunicação que você tem com o paciente, mostrando, olha como era e olha como ficou depois do seu tratamento. Nem ele lembrava mais que era assim, né? Então, assim, é uma ferramenta super bacana de validação daquilo que você fez, né? Do paciente dizer, poxa, que legal, olha de onde eu saí para onde eu cheguei. E isso pode ser extrapolado para outras coisas também. Você pode, por exemplo, fazer um enxerto ósseo e escanear antes e depois ficar acompanhando o ganho de volume ou perda de volume depois de um tempo nas consultas subsequentes. Você pode, por exemplo, um paciente chega com lesões cervicais não cariosas e estão ali no estágio mais ou menos inicial, e você escaneia, mostra para ele, e o paciente, de repente, vamos dizer que decide não tratar, você diz, tudo bem, quando o paciente voltar daqui a alguns meses, você escaneia de novo e compara. Se essa lesão estiver aumentando, o software vai marcar de vermelho, vai mostrar para ele, lembra daquela vez que você veio, eu te mostrei umas lesões e você não quis tratar? Olha, elas estão crescendo e elas vão continuar crescendo se a gente não fizer nada, entendeu? Então, é uma ferramenta de educação, é uma ferramenta de venda e é uma ferramenta que aumenta a sua credibilidade, porque agora você não está só falando para o paciente o que você está vendo, você está falando e mostrando. E muitas vezes você não precisa usar termos técnicos, né? Essa é uma vantagem da comunicação visual. Por exemplo, ó, é diferente você chegar para um paciente, deixa eu mostrar aqui uma imagem. Por exemplo, e aqui, ó, você tem esse diastema entre o 22 e o 23. Uma coisa é você falar, você tem diastemas, tem espaço entre os dentes. Outra coisa é você não precisar usar termos técnicos e simplesmente mostrar para o paciente, olha, você está vendo esse espaço, né? Isso te incomoda? Existem soluções aí, dependendo do caso, tem soluções restauradoras, soluções ortodônticas, enfim. Mas processo de comunicação e de educação, de tomada de decisão pelo tratamento, mas também pela realização do tratamento por parte do paciente, melhora absurdamente quando você tem ferramentas visuais de comunicação, como, por exemplo, essa ferramenta aqui, tá? Então, digital te ajudou a diagnosticar melhor, te ajudou a planejar melhor, te ajudou a executar melhor, mas também te ajuda a vender e acompanhar ao longo do tempo melhor os seus pacientes, tá? Então,
O grande problema aqui não era que você não precisa do digital para alcançar grandes resultados. O grande problema é que a gente resumiu a discussão a somente os resultados, quando, na verdade, o digital pode nos ajudar em várias etapas ou em todas as etapas do nosso processo dentro do acompanhamento dos nossos pacientes, tá? Uma outra coisa bem comum que eu também concordava muito com isso, não gosto dos casos digitais que vejo por aí. Então, não vale a pena ser digital. Essa era uma verdade muito clara há alguns anos atrás, né? Eu também não gostava, né? Só que, vamos dividir aqui a odontologia digital restauradora em dois tipos, né? Dentes posteriores e dentes anteriores. Para dentes posteriores, vocês concordam comigo que a estética não é tão gritante quanto no setor anterior. E já há muito tempo, a gente tem, e quem é usuário de sistema CAD/CAM sabe disso, que a gente tem um grau de adaptação marginal e interna muito bom com o digital. E se eu não tivesse uma estética tão boa assim, mas eu tivesse os princípios ali biológicos e funcionais respeitados, era o suficiente. Muitos dos usuários de sistema CAD/CAM dizem assim, eu não acredito no CAD/CAM para anterior, mas para posterior ele é perfeito, e acaba usando um equipamento super caro para rodar só fazendo casos posteriores. Porque para anterior era mais ou menos isso que a gente encontrava como situação. Isso aqui é um projeto que eu peguei lá na internet, lá no Google, tá? Google Imagens, é um projeto real. O que acontece? O cara promete para o paciente que ele vai fazer, sei lá, o caso dele de transformação estética em um dia. Então, o que ele fazia? Preparava os 10 dentes, escaneava, jogava lá no software e dizia para o software, eu quero fazer 10 laminados cerâmicos. O software ia gerar uma proposta. E há alguns anos atrás, as propostas geradas pelos softwares eram bem ruins. O cara, na pressa de entregar o resultado, o que ele fazia? Ele não refinava isso e mandava já para a fresadora para confecção das restaurações cerâmicas. E depois tentava dar um talento ali na mão para o caso ficar menos feio. Quando ele tinha domínio disso, quando não tinha, era esse o resultado final que ia ser entregue. Por isso, o setor anterior, durante muito tempo, foi um gap na credibilidade ou na expansão da odontologia digital restauradora, tá? Sempre quando a gente dava os cursos de odontologia digital, a gente perguntava, o que é que te trouxe até aqui? Qual é a tua dor? E a maioria das pessoas diziam, cara, eu comprei um sistema CAD/CAM, mas eu só uso para posterior. Cara, eu não tenho coragem de fazer dentes anteriores. Eu já fiz alguns, ficaram muito ruins, eu tive que repetir, ou então eu desisti, mandei, foi para o laboratório fazer na mão, enfim. Essa era uma dor, era um gap, né? Só que aí, vamos aqui fazer uma reflexão, né? A gente sai todo santo dia de casa pensando assim, né? O que é que eu vou fazer? Eu quero satisfazer meus pacientes. Eu quero entregar sorrisos naturais. Eu quero entregar dentes que pareçam com dentes. Ou seja, qual é a nossa inspiração para fazer o que a gente faz? É a própria natureza. E ela é bela. Caramba, olha, isso é um sorriso natural. E uma aluna nossa. Olha que dentes fantásticos, né? Morfologia primária, morfologia secundária, terciária, propriedades ópticas aqui incríveis. O nosso papel, antes dos recursos digitais, qual era? Ou ainda hoje? É tentar imitar isso aqui, né? E daí, alguns anos já atrás, lá para 2014, o Christian e o Paulo Cano sempre tinham conversas que diziam assim, cara, no dia que a tecnologia nos permitir copiar a morfologia natural, em vez de tentar imitar, a odontologia vai mudar. Isso quem falou foi o Paulo Cano, um dos caras mais habilidosos, o cara que tem um livro que é Desafiando a Natureza, o cara que talvez foi quem mais ensinou pessoas a encerarem em altíssimo nível aí ao redor do mundo, e o cara falava isso. E daí um dia isso aconteceu. A gente começou a ter a possibilidade, a tecnologia, os scanners começaram a permitir que a gente pegasse morfologias bonitas e copiar e criar bibliotecas digitais, o nome é estranho, né? Bibliotecas para dentes, mas era isso. Bibliotecas digitais de dentes naturais e utilizar essa morfologia
para resolver os nossos casos. Ou seja, o maior desafio que a gente tem dentro da resolução de um caso estético é entregar uma morfologia bacana. A gente precisa ser muito bom, ter muito treinamento, ou ter um técnico que seja muito bom, muito bem treinado ali ao nosso lado, que às vezes é caro, às vezes é inacessível, ou às vezes demora muito para ele entregar os trabalhos, e agora a tecnologia simplesmente pegou e disse assim, não precisa você tentar me imitar a natureza, eu já vou te dar a forma bonitinha para você usar nos enceramentos digitais, tá? E foi isso que aconteceu. E daí a gente pode usar morfologias, deixa eu só baixar o volume aqui. A gente pode usar morfologias de bibliotecas genéricas, como essa do Ian Haitó, ou a gente pode criar as nossas próprias bibliotecas. Esse aqui é o dente do Ricardo Brito, que é um colega nosso, também faz parte do time dele. Tinha um dente bem bacana. O que a gente fez? Escaneou o Ricardo Brito e dentro de um software que permite segmentação, a gente conseguiu criar uma biblioteca, separar os dentinhos dele e utilizar individualmente isso para resolver os nossos casos. Eu uso, com uma certa frequência, eu uso esses dentes do Ricardo Brito, esse central dele é bem bacana, enfim. Então, assim, isso é uma morfologia natural. E a gente hoje tem recursos para entregar restaurações cerâmicas iguais a isso aqui, com toda essa riqueza de detalhe. Quanto mais puro e mais rica de detalhe for esse arquivo que eu consegui jogar dentro do software, mais eu vou conseguir copiar com precisão essas particularidades dos dentes que Deus criou, né? Dos dentes que Deus criou. Você pode criar sua própria biblioteca, como eu disse, né? Você pode pegar pacientes que você tem que tem dentes bonitos, ou colegas, ou parentes. Então, assim, abre um mundo, um leque de possibilidades que são infinitas, como, por exemplo, esse caso. Aqui dá para ver claramente, né? Mãe e filha. O que aconteceu? Ela nos procurou, e daí você pode pegar os dentes de uma e tentar na outra. Só que a história normal seria isso, né? A filha doando a morfologia para a mãe, mas nesse caso foi o contrário. A mãe tinha os dentes perfeitos e a filha tinha diastemas, tinha restaurações e resinas que não estavam legais, e ela queria fazer uma reabilitação estética. E daí foi junto com a mãe. Quando a gente viu, né, uma cara da outra, a gente pensou, poxa, vamos testar a morfologia da mãe na filha. Por que testar primeiro? Porque elas precisam também se encaixar. Vocês concordam comigo que só faz sentido eu me aproveitar dessa morfologia natural se a moldura também que cerca os dentes for igual? Não adianta, por exemplo, eu querer um dente dela aqui que é mais triangular e pegar um dente mais quadrado e tentar encaixar. Por quê? Porque eu teria que distorcer a morfologia natural. Se eu distorcer a morfologia natural, eu perdi aquilo que é mais belo nele, que é a naturalidade, tá? Então, testo da mãe. Encaixou legal? Beleza, vamos usar. Não encaixou? É melhor buscar outra morfologia dentro da biblioteca de dente natural. Não forçar para que ela se encaixe aqui, porque a gente vai perder o grande barato do digital, que é usar a morfologia pura como ela é, como Deus fez. E esse é o resultado final, ó. A gente tem aqui mãe e filha. Se você olhar, ó, a riqueza de cópia de detalhes é absurda, ó, em termos de morfologia. Primária não tem nem graça, né? Mas, ó, secundária, terciária, todos esses detalhes são muito ricamente copiados pela máquina, desde que você use o fluxo correto, né? Dentro do nosso fluxo, Natural Restoration, a gente, depois que o dente sai da máquina, a gente praticamente não toca. Na verdade, a gente não toca na morfologia aqui nos terços médio e incisal. É exatamente do jeito que saiu da máquina. No máximo vai ter maquiagem em glaze. Quando tem, às vezes só polido mesmo e já vai direto para a boca, tá? Outra possibilidade bem bacana é o desse caso aqui, por exemplo. Ó, isso é uma colega dentista. Ela queria fechar esses diastemas, corrigir essas pequenas irregularidades que ela tinha no sorriso dela, mas ela tinha uma preocupação muito grande, que era, não queria perder a naturalidade do sorriso, ou tinha medo de ficar muito artificial. Pensa comigo, qual o jeito mais natural de entregar um sorriso para ela sem perder a personalidade? Utilizando os próprios dentes dela, que estavam bons, como doador. A gente doou a própria morfologia dela para corrigir, ou seja, a gente pegou o central que estava ok, o lateral que estava ok, o canino, mas mudando só proporções, altura, largura,
E, por exemplo, esse aqui que estava quebradinho e esse que estava quebradinho, a gente não usou eles, a gente usou o contralateral espelhado. E a gente conseguiu fazer isso, ó, fechar o diastema, aumentar um pouquinho o comprimento, melhorar as posições, tá? Então, a gente conseguiu, com a própria morfologia dela, corrigir os problemas, e isso não é levar ao máximo possível a gente entregar não só um resultado natural, mas que respeitasse as características próprias do sorriso que ela tem. Tá? Aqui só uma visão mais aproximada, né? Ok? Beleza. Então, quando você diz que não vale a pena ser digital, porque vê muita coisa feia por aí, na verdade, aquilo que a gente falou, né? O mesmo equipamento, as mesmas soluções entregues em mãos diferentes, em fluxos de trabalho diferentes, pode gerar resultados completamente antagônicos. Então, o problema não está no digital. Mais uma vez, o problema está no usuário. Mais uma vez, odontologia é gente dependente, continua sendo, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem ao alcance. E a base de tudo isso é conhecimento, conhecimento do fluxo de trabalho, conhecimento de onde essas tecnologias vão se inserir dentro do meu fluxo de trabalho e quem vai manipular essas tecnologias, que pode ser eu, mas pode ser uma outra pessoa. Às vezes a pessoa tem a ideia errada de que quando coloca tecnologia dentro do fluxo, ela tem que assumir todas as funções. Isso vem muito essa ideia vem muito a partir da ideia de que o digital é o fluxo chairside. O que é o fluxo chairside? É aquele fluxo onde o dentista compra o scanner, compra fresadora, compra impressora, compra equipamentos para maquiagem, forno, e ele assume para si todo o processo. Ele elimina o laboratório do fluxo dele, tá? Esse é um tipo de odontologia digital, mas não é o único, tá? E não é o único que funciona, né? Então, assim, você pode, da mesma forma que você já faz hoje você terceiriza enceramento, você terceiriza a confecção das restaurações indiretas, você pode continuar terceirizando isso dentro do fluxo digital. Não necessariamente você precisa trazer isso tudo para si, tá? Você não precisa trazer isso para si. Então, uma dúvida muito comum, talvez a maior de todas, é o que é que eu preciso comprar para entrar para o mundo digital? Se a palavra é preciso para entrar, é nada. Eu mesmo, como falei, desde 2016 faço casos digitais. Eu vim comprar meu scanner agora em 2020, agosto de 2020. Assim que acabou a pandemia, foi quando eu comprei o meu scanner. E nem por isso eu deixei de, durante esses anos, fazer casos ou trazendo para mim os benefícios que as ferramentas digitais poderiam trazer. Então, meu fluxo era meio analógico, meio digital, mas eu já conseguia colher alguns benefícios do digital, como planejamento digital, como enceramento digital utilizando morfologia de dente natural, enceramento digital guiado por referências faciais, entendeu? Então, não necessariamente eu trouxe tudo para dentro do meu consultório no primeiro momento, mas no segundo momento, sim. Então, obviamente que ter scanner intraoral, scanner de face, softwares, impressora 3D e fresadoras, isso vai te trazer algumas vantagens. Vantagens mercadológicas, sim. Por quê? Porque para algumas pessoas você vai passar aquela impressão, e a impressão real, de que você investe em tecnologia, você está investindo no melhor para o paciente, e isso pode trazer vantagens sobre outros concorrentes da sociedade, mas principalmente vai trazer vantagens técnicas, né, que são essas que a gente está tentando enumerar e fazer vocês entenderem as vantagens dos digitais. Só que existem alguns erros que a gente comete quando a gente quer partir para o digital. Um deles é não ter um plano de aquisição de equipamentos, assistir uma palestra ou ir num congresso e visitar um stand e se empolgar e pá, comprou um scanner. Beleza, compra o scanner, daqui uns dias o scanner chega na sua clínica, você abre a caixa, faz um unboxing, né, filma tudo, faz uma live ou faz um Reels ou um Story no Instagram, mostra para todo mundo, ganha um monte de curtida, um monte de like, um monte de comentário, mas aí saiu da rede social, aí olha para o scanner e diz, e agora, o que é que eu faço com você? Isso é um grande erro, você comprou sem antes saber o que é que ia fazer com ele, ou como tirar o máximo proveito dele. Pensa comigo,
Quantas empresas em qualquer outro ramo faz um investimento de 150, 200, 300, 500 mil reais e ele não sabe exatamente como fazer para que essa máquina se pague ou exatamente quando ela vai se pagar a partir do plano que ele fez? Cara, só dentista faz isso, né? Ou sei lá, não sei se tem outra classe que faz isso, mas a gente faz isso. A gente ama tanto o que a gente faz, a gente quer tanto, né, tá à frente ou entregar o melhor para o paciente, que às vezes a gente comete besteira, a gente não pensa como uma empresa que precisa investir, mas que esse investimento precisa ser retornado em forma de benefício. Em benefício financeiro, ou retorno financeiro, existem também outros retornos, obviamente, que você não dá para mensurar só com o investimento financeiro, mas precisa se pagar, ninguém faz odontologia, ou pelo menos a grande parte não faz por lazer, né? A gente faz porque ama, mas a gente precisa pagar a conta precisa fechar no fim do mês, então a gente precisa ter um plano de investimento, né? Outra coisa é pensar que comprar tecnologia vai atrair pacientes. Ah, vou comprar um scanner porque isso vai me ajudar a trazer mais pacientes. Não, os pacientes nem sabem o que é scanner, os pacientes não sabem os benefícios, né? Na verdade, todo investimento, ele deve ter o pensamento invertido, né? Eu já tenho pacientes e, poxa, se eu comprar um scanner, eu vou conseguir dar mais vazão, agilidade para os meus casos, e aí eu vou conseguir rodar mais pacientes na minha clínica. As pessoas que usam tecnologia começam a experimentar, às vezes, horários vazios na agenda, às vezes nunca tiveram e começam a ter. E diz, poxa, o que está acontecendo? Minha agenda está vazia. Muitas vezes não. Muitas vezes o que aconteceu foi que aquele seu paciente que você ia tratar, sei lá, em 6 sessões, você conseguiu tratar em 2 ou 3, porque você agregou tecnologia no seu tratamento e ele conseguiu otimizar as sessões, tá? Então, é assim que funciona. Então, primeiro a solução, eu preciso ter um problema, uma demanda, e daí sim eu vou adquirir a tecnologia para resolver esse meu problema, e não o contrário, vou comprar a tecnologia, porque isso vai me atrair pacientes. Não atrai, tá? Fazer um curso para atrair pacientes, não acontece. Você já tem a demanda, e daí você faz um curso. Ah, eu vou contratar mais funcionários para minha clínica para ter um maior movimento. Não, é o contrário, você já tem uma demanda tão grande que você tem os seus funcionários sobrecarregados e daí você contrata mais pessoas para que isso se torne mais fluido, né? Outro erro é achar que vai comprar tecnologia e os seus resultados vão melhorar. Na verdade, qualquer nova técnica, qualquer novo conhecimento ou qualquer nova tecnologia que você tenta implementar no seu consultório, ela tem uma curva de aprendizado. E essa curva, na verdade, pode fazer com que seus casos primeiro piorem para que depois você consiga estabilizar os seus resultados, né? Então, assim, tenho certeza que quem comprou um CAD/CAM, os primeiros casos foram desastrosos. Depois, o cara foi conseguindo melhorar, para depois ele conseguir uns bons resultados, a não ser que ele tenha tido uma experiência prévia em outro local e depois ele já comprou sabendo usar. Mas quem compra de cara, assim, sem nunca ter usado, vai primeiro piorar para depois melhorar. Assim como é qualquer outra coisa na vida, como é na odontologia. Hoje a anestesia é melhor do que ser anestesiado. Hoje você faz uma restauração classe 1 melhor do que você já fez. Hoje você faz um tratamento ortodôntico muito menos estresse do que você já fez antes. É assim a evolução normal, tá? E outra coisa que eu vejo é assim, o uso errado da tecnologia na questão do marketing, né? Você compra para parecer que é mais moderno, que é não sei o quê, mas muitas vezes você não usa o melhor do marketing que você poderia fazer no uso da tecnologia, que era explicar para os seus pacientes qual o benefício que esse equipamento vai trazer. Por exemplo, uma das 3 maiores queixas que os pacientes têm é da moldagem. Anestesia, barulhinho de motor e moldagem são as 3 maiores queixas dos pacientes nos consultórios odontológicos. Se você compra um scanner, você vai eliminar uma dessas queixas, né? Então, é isso que você tem que fazer, é usar o benefício, né, real para aquele que, né, o usuário, que é o paciente,
para que, de repente, você consiga atrair ele para o seu consultório. 100% dos pacientes que chegam no meu consultório, que hoje são escaneados, eles falam, nossa, doutor, essa tecnologia é uma maravilha, por que não inventaram isso antes? Por que você não já tinha isso aí? Nossa, quantos anos eu sofri sendo com aquela massinha na minha boca, a gente fica sem conseguir respirar, tá? Então, é aí que você vai agregar valor, né? Até para você conseguir ter um retorno melhor do seu investimento, porque se você agrega valor ao equipamento, você consegue cobrar melhor. O paciente sentiu que vale a pena pagar mais para ter aquele conforto no seu consultório, né? Então, antes de pensar em comprar qualquer equipamento, investir em equipamento, você primeiro tem que investir em conhecimento. Conhecimento dos fluxos de trabalho e onde você vai inserir esses equipamentos ou tecnologias dentro do seu fluxo, né? Saber usar bem esses fluxos, tá? Então, quando eu falo em melhorar os fluxos, em digitalizar os meus fluxos, na verdade, eu quero digitalizar os meus processos de trabalho, as minhas etapas de trabalho. E a primeira de todas elas é digitalizar o paciente, é trazer o paciente para dentro da minha tela, né, de computador. Como é que eu faço isso? Com fotografia, que eu posso fazer com câmera profissional, estúdio ou um set de flashes profissionais, ou eu posso fazer com smartphone, né? Obviamente, conhecendo as limitações do equipamento, para que a gente possa, né, driblar essas limitações. Eu preciso de um vídeo para a gente planejar também em movimento. Se a beleza do sorriso está no movimento, a gente precisa estudar como essa alteração no sorriso do paciente vai afetar esse movimento, ou ele vai se comportar dentro do paciente em dinâmica, por isso o vídeo é tão importante. A gente tem os exames complementares, que a depender do caso a gente precisa, como a tomografia computadorizada, também um processo de digitalização do paciente, e a gente tem um modelo digital. Preste atenção que eu estou falando em modelo digital, eu não estou falando em scanner, tá? Vocês vão entender por quê. Então, vamos lá. Ó. Então, para fazer foto, vídeo, escaneamento de face, eu posso comprar os equipamentos e treinar para ficar bom naquilo, para eu conseguir ter fotos que realmente sejam na posição correta e conseguir planejar os casos. Posso fazer o treinamento e comprar um scanner de face para eu conseguir usar isso no software 3D, mas eu também posso não comprar ou não fazer isso. Eu posso terceirizar isso aí, eu posso mandar para uma clínica parceira, uma clínica radiológica parceira, ou um laboratório parceiro para fazer isso para mim. Entendeu? Isso abre até um leque de outros serviços que as clínicas radiológicas podem fazer e estão fazendo, tá? Que criar essa documentação específica para planejamento digital. A tomografia, da mesma forma, eu posso comprar um equipamento e treinar para ficar bom em fazer tomografia, ler as tomografias, saber diagnosticar a partir das imagens da minha tomografia. Ou eu posso fazer uma parceria com clínica radiológica. Pensa comigo aqui, ó. Todo mundo, quase todos de nós aqui, colhemos benefícios das tomografias computadorizadas no nosso dia a dia, nos casos de implantodontia, nas cirurgias, enfim, até na ortodontia, nos casos de cirurgia periodontal, como a gente mostrou, mas quantos de nós tem um equipamento, tem um tomógrafo na clínica? Por que a gente não tem um tomógrafo? Porque ele custa caro e precisaria fazer sentido para a gente, né? O investimento a ponto da gente fazer precisaria eu ter uma demanda X para que esse investimento valesse a pena. E porque eu não preciso do tomógrafo, o que eu preciso? As imagens que ele me fornece. Então, eu posso terceirizar, né? Eu tenho um colega que ele tem um tomógrafo, porque ele mora numa cidade aqui no interior do Ceará, que o tomógrafo mais próximo da cidade dele fica a quase 300 quilômetros. O que acontece? Ele é implantodontista e ortodontista. Todos os casos de implante e de orto dele, ele precisa de tomografia, ele planeja com tomografia. Ele disse, cara, se eu não tivesse um tomógrafo, meus pacientes, eu ia ter pouco paciente, porque os pacientes não iam se deslocar quase 300 quilômetros para fazer um exame e depois voltar para mim. Eu estava perdendo o paciente, então eu fiz um investimento. Então foi uma necessidade que ele teve, mesmo de repente ele não tendo, né, esse retorno sobre o investimento em forma de só do uso da máquina, cobrando pelo exame, mas ele tinha um retorno, porque senão ele não tinha paciente. O mesmo raciocínio a gente tem que colocar aqui para o modelo digital. Mais importante do que ter o scanner, embora eu poderia passar a noite toda aqui falando benefícios ou vantagens de se ter um scanner, o que eu preciso mesmo é o modelo digital.
Então, eu posso ter esse modelo digital comprando, alugando, fazendo leasing e investindo em treinamento para escanear bem ou tirar o máximo proveito desse equipamento, mas eu também posso encomendar esse serviço de uma clínica radiológica, de um laboratório que vai lá e manda uma pessoa treinada com o scanner para fazer o escaneamento dos meus pacientes. Se eu não tenho isso à disposição na minha região, eu posso pedir para o paciente ir lá no laboratório, na clínica radiológica, para fazer esse escaneamento. Da mesma forma que eu peço a tomografia, radiografia panorâmica, eu posso pedir um escaneamento. Ou, se nada disso aqui estiver disponível na minha região, eu posso simplesmente fazer o que eu já faço, moldar. E daí mandar encontrar um laboratório parceiro que faça o escaneamento do modelo para mim. De qualquer uma dessas formas, o produto final é o mesmo. É um modelo digital. Lembrando que se eu for moldar, é importante que seja com silicone de adição, tá? Para que eu tenha máximo de riqueza de detalhes, de precisão, para que todas as outras etapas elas sigam da forma correta. Lembrar que o digital ele é muito bom, mas ele não aceita desaforo, ele é muito exigente em relação à qualidade do que você envia para ele, tá? Se você manda algo ruim, não espere que venha coisas melhores depois, né? O Marcelo Calamita fala sempre isso, né? Nunca a qualidade final do seu trabalho vai ser melhor do que a qualidade do seu modelo ou do seu molde. E é verdade, tá? Tem uma outra etapa aqui dentro do processo que é o enceramento digital ou planejamento 3D. Eu posso sim adquirir softwares e fazer o treinamento, e isso muita gente tem feito, mas eu posso simplesmente enviar, terceirizar esse serviço, que é o que eu faço no meu dia a dia. Eu terceirizo isso, já fiz muito planejamento, às vezes quando eu tenho tempo eu faço, mas hoje a maioria, 90% dos casos ou mais, eu tenho terceirizado, tá? E tem toda a parte de manufatura, né? Impressão, fresagem, finalização das peças. Eu posso sim adquirir equipamentos, montar uma sala para isso, comprar, contratar pessoal e fazer o treinamento para fazer essas peças por mim, dentro da minha clínica. Ou eu posso simplesmente continuar terceirizando. Então, entendam que existem caminhos diferentes em cada uma das etapas. Qual a melhor delas? Não sei, eu preciso definir o meu caminho. Para cada situação, ou para cada público que você tem, a cada cidade que se vive aí, você vai ter uma realidade diferente, você precisa encontrar o seu caminho. Qual é o meu caminho hoje? Eu faço as fotos e vídeo, eu faço o escaneamento dos meus pacientes, faço sempre o planejamento 2D, às vezes eu faço 3D, mas hoje mais de 90% eu tenho encaminhado para os laboratórios, tá? Principalmente para o DSD Planning Center, que é o centro de planejamento da DSD, tá? E toda a minha parte de manufatura, modelos, guias, restaurações indiretas são feitos por laboratórios parceiros. Ou seja, qual é o meu caminho? No fim das contas, eu, Sérgio, dentista, bunda no mocho, o que é que eu faço? Eu faço foto e vídeo, eu escaneio meus pacientes, faço os 2D e alguns, hoje cada vez mais raro, faço 3D. Todo o resto eu terceirizo. Pensa aqui comigo, o que é que muda aqui da minha rotina analógica para a minha rotina digital? Se você já faz foto, por exemplo, nada. Você vai escanear em vez de moldar, mas você pode moldar e continuar tendo um modelo digital. E aqui você pode simplesmente pegar esses arquivos e enviar para o centro de planejamento que ele vai fazer o 2D e o 3D para você. Ou seja, muita gente diz assim, mas se eu migrar para o digital vai mudar tudo que eu faço. Não, acabei de provar que não, que simplesmente você pode continuar tendo praticamente a mesma rotina, só que colhendo os benefícios de um planejamento digital, de uma execução guiada e outros benefícios que o digital pode trazer. Planejamento guiado pela face, utilização de morfologia de dente natural e tudo isso. Aumento de previsibilidade de entrega de resultado. Esse é o meu caminho. É o melhor? É o melhor para mim, para a minha realidade, para o meu dia a dia aqui. Poxa, você não tem uma impressora 3D? Não, não tenho. Por quê? Porque dentro do volume de impressões que eu faço aqui no meu dia a dia, não compensa porque eu tenho um laboratório que fica a 200 metros aqui da minha clínica, que imprime com uma qualidade muito boa, com custo acessível e numa agilidade muito boa. Então, assim, dentro do volume que eu preciso e quanto eu pago e a qualidade que vem, a agilidade que ele me entrega, não faz o menor sentido para mim adquirir uma impressora, ter que comprar insumos que são caros, ter que ficar trabalhando lá questões de
de ajustes, de calibração de impressora, tendo aborrecimento quando a impressão não dá certo, enfim, eu prefiro terceirizar isso aí. Se um dia meu volume aumentar, ou, por exemplo, eu resolver fazer meus próprios alinhadores aqui na clínica, aí vale a pena eu comprar uma impressora, porque aí o custo que eu vou ter para fabricar isso aqui na clínica compensaria, de repente, os aborrecimentos que eu poderia ter com impressão, tá bom? Então, é assim que a gente tem que raciocinar, né? Gente, eu vou tentar agilizar aqui, porque o tempo, né? E falem aí como que está a questão de tempo, né? Mas é uma coisa muito importante, né? Será que eu posso confiar no digital? Quando eu falo isso, eu preciso buscar evidências. A gente tem, sim, literatura hoje, onde a gente consegue trazer evidências boas, confiáveis, relevantes, para dizer que o digital funciona, né? Por exemplo, a gente tem essa revisão sistemática que mostra que tecnologias digitais são suficientemente precisas para fornecer imagens visuais, ou seja, eu posso escanear tecidos moles e duros, mucosa, face, dentes, ossos, com um nível de precisão muito bom. Esse estudo de 2019 falava que o principal desafio era os arcos totalmente desdentados. Eu vou falar para você que esse desafio já está sendo contornado. Para arco superior, bem tranquilo. Para inferior, é um pouquinho mais desafiador por conta do assoalho bucal. Tá? Fala também uma outra revisão de literatura, meta-análise, fala o seguinte, que as impressões digitais, ou seja, o escaneamento intraoral, fornecem a mesma precisão, ou precisão semelhante àquelas moldagens elastoméricas mais precisas, né? Polivinilsiloxano, que é a silicona de adição, e o poliéter, que é um emprego, né? Ou seja, uma boa moldagem e um bom escaneamento, eles se equivalem. Só que eu falo para vocês, é muito mais fácil escanear bem do que moldar bem, né, Lígia? A gente sabe bem disso, né? Que a gente trabalha com alunos que, né, clínicas que tem 20 alunos moldando ao mesmo tempo, é um dia que é uma loucura na clínica, né? Escanear é menos estressante e tem uma curva de aprendizado mais curta, tá? Um outro estudo fala o seguinte, uma outra revisão sistemática, meta-análise, fala que os dois tipos de trabalho, tanto digital como analógico, fornecem precisões de adaptação marginal muito semelhantes ou equivalentes, tá? Já um outro estudo mostra que as restaurações num fluxo digital apresentam melhor adaptação marginal interna do que aquelas feitas no fluxo convencional. A gente não pode extrapolar tanto esse resultado, apesar de ser uma revisão sistemática meta-análise, porque aqui tem uma limitação que esses estudos foram feitos só in vitro, tá? Ok? Mas, clinicamente, a gente consegue ver isso muito bem. Aqui um outro estudo que compara a impressão digital, né, ou seja, escaneamento intraoral e moldagem convencional em implantes unitários. O que é que o estudo fala? Mesma precisão, só que escanear é mais rápido do que moldar, e isso é verdade. Mas nem sempre é verdade. Todo mundo fala, escanear é mais rápido que moldar. Não, em algumas situações sim. Em outras é bem mais demorado. Só que ele tem a vantagem seguinte, você consegue validar o seu escaneamento enquanto você não consegue muito, é muito limitada a validação que você faz do seu molde no seu molde analógico, né? Geralmente essa validação mesmo só vai acontecer quando você tem um modelo físico em mão, depois que você vazou o gesso. No digital, você já tem o modelo digital na tela, você consegue ampliar, você consegue girar 360 graus e você consegue ver, por exemplo, se você está enxergando todo o término corretamente, se você tem eixo de inserção correto, ou você tem áreas retentivas. E não só você consegue validar, como uma vez você vendo algum problema, você consegue facilmente corrigir aquilo na hora. Por exemplo, fiz um preparo, escaneei e vi que tem uma área ali que ficou retentiva. Eu consigo voltar em boca, preparar aquela área que estava retentiva, eliminar essa retenção e consigo apagar só essa região e reescanear, e os escaneamentos são sobrepostos e você consegue uma imagem perfeita, tá? Outra coisa que esse estudo trouxe foi, perguntou aos pacientes, você foi moldado ou escaneado? Se um dia você precisar ser moldado novamente, você prefere da forma convencional ou escaneado? 100% dos pacientes disseram que era melhor ser escaneado, né? Obviamente que é muito importante e é necessária essa evidência científica, mas a gente também precisa de evidências clínicas que façam a gente acreditar que vale a pena a gente mudar para o digital, né? Aqui é um caso nosso, onde a gente vê, esse é o projeto que foi realizado inicialmente e esse é o resultado final. Gente, não são parecidos, são iguais.
E isso é explicado porque, desde o início, uma vez que a gente fez o projeto, a gente mantém esse projeto intacto na mesma posição espacial em relação à face, até o final, em todas as etapas. E daí a gente consegue copiar perfeitamente todos os detalhes para a restauração final. Ah, não acredito, isso aí pode ter sido uma montagem que você fez no computador. Tá bom, olha aqui, ó. Esse é o mesmo caso. Aqui, ó, restaurações provisórias. Aqui, ó, bisacrílica. Eu cortei metade do provisório e coloquei as peças. Não está desadaptado não, tá? É porque como eu não tirei aqui na proximal correta, aí as peças não encaixaram bem, eu só vi isso depois que eu fiz a foto. Mas olha a semelhança ou a igualdade que a gente tem entre morfologia das restaurações finais relacionadas a restaurações provisórias. Ou seja, se você diz, poxa, eu não consigo entregar, às vezes o paciente se encanta com o mockup que eu faço, mas eu nunca consigo entregar o mesmo resultado nas restaurações finais. Isso porque são projetos diferentes. Geralmente faz um enceramento para o mockup e um outro enceramento, por exemplo, se você for injetar. Às vezes, por pessoas diferentes dentro do mesmo laboratório, é uma pessoa que insera para os mockups e uma outra pessoa que insera para a injeção. É impossível ser igual. E aí acaba perdendo previsibilidade. Às vezes o paciente comprou e gostou disso aqui. E se você não entregar isso, né, pode ser que ele ache melhor do que era, pode ser que melhorou no segundo enceramento, mas pode ser que piorou. O fato é que você perde previsibilidade. Dentro do fluxo digital, o projeto é o mesmo do início ao fim. Tamanho, morfologia, arranjo, tudo é a mesma coisa até o final. Por isso que a gente consegue falar muito bem de previsibilidade. Ou seja, eu vendi algo para o paciente, eu consegui entregar exatamente aquilo que eu vendi lá no começo, né? Essa é uma foto que mostra muito bem o que é o Natural Restoration, por que a gente tem a opção de não mexer na morfologia. Se eu tenho um arquivo lá que mandou a informação correta para a fresadora, né, e a fresadora pegou aqui, não sei se todos conhecem o processo de confecção de restaurações no CAD/CAM, mas é assim, ó, você tem um arquivo que tem informações sobre morfologia, a morfologia externa, né, e interna do dente, que é o preparo, e daí você coloca um bloco na máquina e a máquina vai desgastar o bloco, é como se fosse aquela técnica da cera, de enceramento regressivo, né, que a gente faz na faculdade, que a gente sai desgastando lá com o bloquinho de cera até ele virar um dente. É a mesma coisa, só que feito numa máquina e guiado pela informação que veio do computador. Ao final, a gente tem um sprue, né, que é o que conecta que é a restauração que foi feita com o bloco cerâmico que foi para a máquina. Tudo que a gente faz dentro da nossa filosofia é o seguinte, cortar esse sprue, dar acabamento nele e melhorar o perfil de emergência. Mas você nota ó, que existe uma área aqui ó, que foi mexido com borracha e todo o resto aqui ó, simplesmente não foi mexido. O terço médio e inferior, médio e incisal desse dente não foi tocado depois que saiu da máquina. Inclusive tem essas, parece umas periquimáceas aí, essas texturas horizontais, mas na verdade isso aí é a trajetória da broca que fez, ó, mas olha que bonito que fica. Então, ó, é um dente que tem morfologia primária, respeitando o design que a gente escolheu, mas ele tem também morfologia secundária e terciária. Tudo que a gente faz é tirar aqui o batoque, né, que ficou aqui do sprue e dar um melhor acabamento nos bordos para a gente criar um perfil de emergência. Tem gente que fala assim, o digital entrega sobre contorno. Não, por vezes a gente precisa fresar, confeccionar a restauração com um sobrecontorno por questões técnicas da máquina que às vezes ela não aceita ou a gente não, a gente corre risco de fraturar a peça se a gente deixar muito fina a borda. Então, a gente, às vezes, fresa isso aqui com 0,3 milímetros de espessura, mas nada impeça que depois você passe uma borracha e deixe o perfil de emergência correto. Essa é uma prova, é uma fotografia para mostrar isso, ó. Né? A gente consegue dar um perfil de emergência correto. Olha a morfologia que esse dente tem, e isso veio direto da máquina, não precisou a gente perder tempo uma mão para fazer isso aqui. O máximo que tem aqui é uma maquiagem, ó, para tentar dar uma profundidade, tentar dar um efeito incisal, tá? Mas olha, dente natural, dente artificial. Ou seja, a gente entrega função, saúde e estética, tudo numa coisa só.
tá? Mais uma vez, odontologia, gente dependente. Tem gente que com os mesmos equipamentos não consegue entregar isso. O problema está no fluxo de trabalho, como os equipamentos estão sendo utilizados. Só para a gente finalizar, né? Eu poderia falar muito mais vantagens ou benefícios que o digital pode trazer para a gente, mas eu queria falar algo que é bem interessante, que é a questão de poder de uma grande história. Hoje, todas as empresas ou todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas querem se conectar melhor com o seu cliente, né? E nada melhor do que uma boa história para você se conectar de forma efetiva e assertiva com seus clientes, né? Isso aqui é um artigo do Pascal Magnier aqui, que foi publicado em 2017 na GED, né? E aqui ele mostrava um caso, mãe e filha, né? Também são bem parecidas, as duas procuraram a universidade, lá onde ele trabalha, e a mãe queria fazer um implante inferior, segundo molar inferior. A filha queria remover um terceiro molar inferior. O que que eles fizeram? Eles removeram o terceiro molar da filha, cortaram a raiz, escanearam e conseguiram fazer a morfologia dele na máquina e fizeram o segundo molar da mãe sobre implante com a mesma morfologia do terceiro molar da filha, né? O que é que eles falam aqui, ó? O último parágrafo, o penúltimo parágrafo esse artigo, na verdade, não é explicando a técnica, é mostrando 4 anos de acompanhamento. Mas olha o penúltimo parágrafo aqui do artigo, ó. É interessante observar o componente emocional desse tratamento, um tanto semelhante ao de um paciente transplantado, destacando-se a frase da mãe: quando eu toco ou penso nesse dente, isso faz me lembrar minha filha. Olha que louco, ó. A mãe tem um segundo molar sobre implante inferior, que é cópia do dente natural, terceiro molar incluso que a filha tinha, que ia para o lixo. E ela cita um componente emocional causado por esse fluxo de trabalho. Ou seja, essas duas pessoas, quando voltarem lá para a sua comunidade, elas vão contar uma história da experiência no dentista que não vai ser da anestesia, da dor da anestesia ou do pós-operatório da remoção do terceiro molar, não vai ser nada disso, ou da demora, ou que foi caro, ou nada. A história que elas vão contar é essa, do quão bonito é a odontologia, e olha que história interessante que elas criaram. E isso a gente está falando de um terceiro molar incluso e de um segundo molar inferior sobre implante. Vocês imaginem, então, que essas duas não contam por aí sobre o que a odontologia fez por elas. Ou seja, um dos grandes papéis da odontologia digital é nos ajudar a mostrar para a sociedade o quão bonita é a profissão. A gente sabe, a gente está aqui no dia a dia, a gente tem certeza da beleza que é a odontologia. A gente usa a tecnologia não como um fim em si mesmo, mas para nos ajudar também a humanizar e criar histórias incríveis como essa no dia a dia. E esse é o papel, ou seja, essas pessoas vão voltar para a sociedade falando beleza da odontologia. Isso vai trazer mais pacientes para mim, mas vai trazer mais pacientes para vocês também, que muda a visão que as pessoas têm da odontologia, que infelizmente ainda não é tão boa, né? Dada aí tantas coisas que o fases ou etapas anteriores da odontologia que não eram tão gloriosas, né? Ok, gente, brigadão pela atenção de vocês, fico muito feliz aí mais uma vez a oportunidade, obrigado Lígia, obrigado a todos que fazem a Uniodonto Piracicaba.